Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado por sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o primeiro domingo do tempo quaresmal, que não é um tempo triste, mas é um tempo de graça. É um tempo de graça, é um tempo de preparação para celebrarmos o centro de toda a nossa vida cristã. A morte e ressurreição de Jesus Cristo na Páscoa. Na Páscoa. Então é um tempo favorável para reconciliar-nos entre nós, mas principalmente reconciliarmos-nos com Deus. Tempo favorável para voltarmos a Deus. Tempo favorável para abandonarmos as vias do pecado e vivermos como filhos da graça, vivermos de acordo com a palavra de Deus. E neste primeiro domingo encontramos esta comparação, esses dois modelos de Adão, por um lado na primeira leitura, e de Cristo no Evangelho. Adão, que pelo seu não a Deus, Adão, que pela sua desobediência e infidelidade a Deus, arrasta toda a humanidade à perdição, ao pecado que conduz à morte. E Cristo, que pela sua obediência, pela sua fidelidade, arrasta-nos das mãos do Satanás e devolve-nos ao caminho e à vida nova da graça. Dois exemplos, dois modelos que às vezes se encontram na vida de cada um de nós. Todos nós temos certamente momentos de quedas, de fragilidade e de desobediência, assim como Adão conheceu nos seus dias. Mas também todos nós temos, muitas ou poucas vezes, momentos de fidelidade e momentos de obediência. Sabendo que a infidelidade gera o pecado e o pecado a morte, e a fidelidade gera vida e vida nova em Cristo, cada um de nós é chamado todos os dias a escolher se quer viver como Adão ou se quer viver como Cristo. E essa escolha não é uma escolha feita de boca para fora. É uma escolha feita todos os dias, com o nosso proceder, com a nossa postura e com o nosso testemunho. Será que ao nos ver viver, é possível perceber que somos obedientes a Deus? Ou então falamos e podemos até falar bem, mas a nossa vida é uma autêntica desobediência. Está lançado o convite, estão aí duas propostas de vida e de seguimento, e cabe a cada um de nós escolher aquele caminho que lhe alegra, mas sabendo que é sempre bom escolher o bem, é sempre bom escolher Deus, e é sempre bom viver segundo a palavra e os mandamentos de Deus. Vemos que Adão peca porque não resiste à sedução de grandeza, à sedução de ser como Deus e à sedução de saber tudo. No fundo, no coração de cada um de nós também está a vontade de saber tudo. Quem não quer saber tudo? Quem não quer saber o que passa pela mente dos outros? Eu gostaria às vezes de saber quando fulano me repara, pensa o que de mim. Gostaria, mas Deus é bom. Ele não nos deu essa capacidade porque se calhar seria guerra que não acaba. Então, todos nós no fundo temos essa tentação de querermos ser grandes, dominar a tudo e a todos. É isso que animou Adão a desobedecer. Então, que Deus também nos livre do desejo e da sede de poder e de grandeza, e do orgulho também. Hoje, ao contemplar a cena do pecado de Adão e Eva, percebemos que Deus não está na origem do mal,
Mas, pelas suas escolhas e pela má vivência da liberdade que Deus concedeu, o homem peca, o homem afasta-se e o mal entra e domina o mundo. Não é Deus quem está na origem do mal. Somos nós, as nossas escolhas, os nossos desejos, a nossa vida que nos levam a conhecer, a viver e, se calhar, a perpetuar o mal no mundo. Não é Deus. Deus não está aí. Deus é bom. E ainda bem que estamos a ler o livro de Gênesis. E nos versículos anteriores até descobrimos uma coisa muito importante. Em cada coisa que Deus criava, existe depois uma pequena conclusão. Deus viu que era bom. E quando cria tudo, incluindo a sua obra, a grande obra, o ser humano, Deus repara para tudo que havia feito e percebe que era tudo muito bom. E só depois descansa. Deus não fez coisas más. O mal nós é que procuramos. Por nossa liberdade, por nossa vontade e por nossa fraqueza de não resistirmos à sedução de querermos ser como Deus. Vemos Cristo no Evangelho que resiste em 3 ocasiões. Essas ocasiões devem ser para nós também motivo de reflexão. A primeira tentação que o diabo faz é, depois de perceber que Cristo está a jejuar, está com fome, 40 dias, 40 noites sem comer, o diabo chega e diz: olha, se você transformar uma pedra em pão, eu vou te dar o que você quiser, eu vou te dar tudo. Transforma a pedra em pão. Ele sabe que Cristo tem poder de fazer isso. Ele vem para que Cristo cumpra a sua palavra. Cristo é Deus, para que Deus cumpra a agenda do diabo. E Cristo responde o quê? Nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito importante isso. Eu gostaria de partilhar convosco o poder da fome. O poder da... Pela fome somos capazes de fazer tudo. E Cristo está com fome. O diabo sabe que Cristo está com fome. Pede a Cristo algo que está ao seu alcance. Mas Cristo resiste. Não se deixa guiar pela fome, como muitas vezes nós também nos deixamos guiar pela... E a justificação é: não, eu faço pelos meus filhos. Pegamos nossa dignidade e lançamos na drenagem ou na fossa ou não sei aonde. Vendemos nossa dignidade pela fome. Pais de família perdem o respeito dos filhos, da sociedade, porque tem medo da fome. Mulheres perdem dignidade, às vezes vendem aquilo que é de mais precioso que tem por causa da fome. Professores que tinham que ser exemplo moral da sociedade perdem a autoridade, vendem nota por causa da fome. Médicos e enfermeiros que juraram pôr a vida em primeiro lugar, vê doentes a morrer, multiplicam greves por causa da fome. Padres, irmãs, não sei mais o que. Às vezes deixamos de ser autênticos, deixamos de fazer o nosso trabalho, entramos em agendas obscuras por causa da fome. Eu sou padre, também quero andar de prato. Aqui não está na moda, e aqui não há isso, não. Mas, por causa da fome, até brincamos com Deus. Por causa da fome, nossa vocação às vezes vem em segundo lugar. Tudo por causa da fome. E Cristo hoje nos ensina que o que deve nos guiar,
O que deve ser a nossa alegria é viver de acordo com a palavra de Deus, que é outro pão. Não é o pão físico, é o pão que ilumina as nossas decisões. O pão espiritual, a palavra de Deus, alimenta e orienta as nossas escolhas e nossas decisões. Aquele que pega na palavra de Deus como pão, se alimenta e se alimenta bem, não sucumbe às tentações e seduções do diabo. Verdade ou mentira? Queria ver se dissesse mentira. Ia dizer, você é o próprio diabo. A segunda tentação que nos faz meditar é esta. Salta, pula daqui, do alto do templo. Porque está escrito que os anjos vão de vir te carregar e não há de acontecer nada contigo. E Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Parece que nós gostamos de brincar, de fazer tentativas, de pôr Deus à prova. Eu, com muita tristeza, uma vez ouvi alguém a rezar, se o Deus que eu rezo existe, ele vai fazer coisa X. Se o Deus que eu invoco está vivo, ele vai fazer coisa X. E se Deus não fizer, deixa de ser Deus? Não. Existe tempo do homem. É esse tempo que nós controlamos, dirigimos, manipulamos. Mas também existe o tempo de Deus, que é o tempo que Deus escolhe para cada coisa. Por isso que o eleito diz, há tempo para tudo debaixo do sol. E é preciso que nós entendamos que as coisas acontecem não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Gostamos de pôr as pessoas à prova, gostamos de pôr Deus à prova e gostamos de confirmar até aquilo que é inconfirmável. Então Cristo hoje nos ensina que não se brinca com o nome de Deus e não se tenta ao Senhor nosso Deus. Quantas vezes nós tentamos? Estamos à procura de trabalho, vamos deixar currículo, às vezes trazemos para o padre abençoar. O padre abençoa o currículo, nem tem fórmula de como se abençoa o currículo, não está escrito. O padre diz alguma coisa e abençoa. E pronto, vamos lá e dissemos, não, essa vez o padre abençoa esse currículo. Se eu não tiver esse emprego, eu também saio da igreja. Nas vésperas do exame, trazem caneta. Eu lhes disse claramente, aquele que não estudou, mesmo com caneta abençoada, há de chumbar. E chumbaram os que não estudaram. Não gostamos de pôr Deus à prova. Passamos o ano a brincar, como a história da cigarra e a formiga, e nas vésperas do exame, tenho caneta abençoada. Prontos, caneta é um amuleto. Como brincamos de amuletos na nossa vida, brincamos de pauzinhos, brincamos com procura de sorte e coisas que acontecem de maneira mágica e milagrosa, pensamos que com Deus podemos fazer igual. Com Deus não funciona assim. E Cristo nos ensina, não tentarás o Senhor teu. A terceira tentação, que também é muito importante, tudo te darei se você se prostrar diante de mim. Vamos ver o diabo pedir para Deus se prostrar diante dele. É grave ou não é grave? É grave. Te darei todos os reinos da terra, te darei tudo. E isso condena a nossa busca de sucesso fácil. Isso condena a nossa disposição de não respeitar o processo. Queremos coisas que caem do céu. E Jesus responde como? Jesus responde que só Deus merece honra, glória e todo louvor. Só Deus. E mais ninguém. Mas é isso que acontece mesmo? Nós sabemos que não. Não vamos falar muito aqui. É dia de festa. Senão uns já não ficam contentes. Termina a missa com cabeça baixa. Mas nós sabemos que não é isso que acontece. Não é. Só Deus merece toda a honra e toda a glória. Nas nossas prioridades, o que vem primeiro? Fácil assim.
É bonito responder assim, mas às vezes não é isso. Nas nossas prioridades, primeiro estão outras coisas. Queria falar uma coisa. Estão a transmitir? Estão? Não vou dizer, senão onde cortar só essa parte, depois virar meme. Então, que Deus seja o motivo de toda honra, toda glória na nossa vida. Adão nos conduz à morte, Cristo à vida. Estou a resumir. Adão nos conduz ao caminho da autossuficiência, Cristo nos conduz ao caminho da dependência de Deus e de confiança. Nós somos dependentes de quem? Somos dependentes de quem? Dissemos que somos dependentes de Deus, mas lambe-botismo existe ou não existe? E como existe? Quem me dera se nos sapatos tivesse pregos ou picos. Algumas línguas estariam todas cortadas. Lambe-botismo é o quê? Não é dar uma coisa, caminhe no caminho desejado. Desculpem pela repetição. Então, termos um Papa, termos um sucessor de Pedro, longe de ser polêmico como os outros entendem, é graça. E é uma graça que nós devemos dizer obrigado ao Senhor sempre por escolher do meio dos homens, homens que possam ajudar os outros na sua relação com Deus. Vou dizer umas palavras para o Frei Novas. Espero que sirvam para alguma coisa. Meu irmão, ser padre é importante. A igreja precisa, o mundo precisa, mas nós não somos padres pelos nossos próprios méritos. Somos padres por misericórdia de Deus, por graça de Deus, por chamado de Deus, eleição de Deus. É importante ter sempre isso. O sacerdócio que exerce não é seu, te foi emprestado. Deus te usa e quer te usar como instrumento no meio do povo. Isso nós devemos perceber, porque às vezes também nós temos crentes que pertencem a certos padres, verdade ou mentira? Crentes que pertencem a certos padres. Não, meu padre preferido é fulano. Se faz escala de padres, é preciso esconder a escala aos fiéis, porque há onde perseguir, no sítio onde padre Xixi vai celebrar a missa. Eu gosto da missa do padre fulano. Algum padre tem missa dele, pessoal? Eu pelo menos não tenho. Padre Omar também não tem missa, pessoal. Frei Novas não tem missa pessoal. Padre Sérgio não tem. Nós que estamos aqui pelo menos não temos missas pessoais. E os outros que não estão também não têm. Mas estamos a perceber. Estamos. Se estamos, isso é bom. Então, não é por mérito, é por graça. E Deus não escolhe perfeitos. Porque também podemos ter essa tentação de perfeição. Nós esperamos dos padres perfeição. E os padres fazem o impossível, usam máscaras, capas para simular perfeição. Deus não escolhe perfeitos, escolhe pecadores. Para se converterem, para se santificarem e depois santificarem os seus irmãos. Nós não somos santos, verdade ou mentira? Os padres também não são. Mas somos todos peregrinos que caminhamos rumo à perfeição e à santidade. E esse caminho se faz todos os dias. O padre está a fazer caminho e vós também fazeis o caminho. Então, às vezes, exigimos, esperamos do padre aquilo que ele pode e aquilo que ele não. Então, o padre tem que ser super-homem, não vai?
Não seja super-homem. Segunda-feira descansa. Descansa. Não é problema descansar. Senão, aos 40 já está arrebentado. Sim. Não é para ser super-homem. Ser padre, Frei Novaes, é ser bom pastor. Não é apenas ser pastor, é ser bom pastor. E bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que está disposto a morrer pelo seu rebanho. O bom pastor cuida. O bom pastor ampara. O bom pastor consola. E mais do que tudo isso, o bom pastor escuta o clamor das suas. É muito importante. Às vezes as pessoas que vêm ter conosco, Frei, nem estão à espera de palavras mágicas. Só querem um sítio de confiança, onde podem falar, onde podem chorar e sair de lá revitalizados. O bom pastor dá a vida por suas. E o bom pastor é aquele que está no meio do povo como quem serve. Como quem serve. Jesus próprio nos ensinou que não veio para ser servido, mas veio para servir. É importante. Aquele que serve. Aquele que serve. E servir na humildade. Servir no amor. Servir também na paciência. Muito importante. Servir na paciência. Porque somos muito combatidos, né? Somos muito combatidos, Frei. A sombrinha estava a tapar porque eu quero olhar para si. Somos muito combatidos. Você fala pouco, dizem que você não prepara. Está preocupado com tua vida só. Não prepara nada. Fala muito, dizem que você descansa. Você é amigo de todos, dizem que você não tem autoridade. Tenta pôr mão dura, é porque a igreja é sua. Essa igreja começou, você não estava. Há de terminar, você também não há de estar. Então, é preciso paciência. Paciência. Eu queria dizer outra coisa, só que essas coisas de live também não são boas. E depois, Frei, é a penúltima coisa, a penúltima. Frei, o padre serve no altar e fora do altar. No altar e fora do altar. É importante. Serve no altar e fora. Ontem, Frei Novaes e eu saímos um pouco, fomos a Estoril. Ontem, no final da tarde. Depois da missa, fomos a Estoril para visitar um pouco. Estava a fazer calor, ver um pouco a praia e tal. Fomos, estava muito cheio lá. Não fomos onde vocês vão. Fomos. Mas mesmo lá, quando se encontram consigo, te saúdam. Boa noite, boa tarde, senhor padre. É preciso que a pessoa diga senhor padre, sem medo de dizer senhor. Porque pode reparar assim, dizer, será que como é que eu vou lhe saudar aqui? Você é padre aqui e é padre se estiver no Estoril. Mas estão a perceber bem? Não precisa explicar mais, não? A última coisa, prometi que aquela era a penúltima. A Eucaristia é centro da vida sacerdotal. A Eucaristia é centro da vida do padre. Centro da vida do padre. O mais importante que há na vida do padre é Eucaristia. E não se repete. Eu me lembro que no primeiro dia que eu presidi
a Eucaristia, eu estava a tremer. Alguns participaram, porque era tempo da pandemia. Acho que aqui vejo 2 pessoas que participaram. Eu estava a tremer. Tremi de verdade. Hoje já não tremo mais. Mas o não tremer não é sinal de perda de devoção. Talvez nos habituamos. Ao sagrado não se habitua, meu irmão. É preciso tremer. Nas minhas mãos está Cristo. Minhas mãos pecadoras, Cristo. Eu imponho minhas mãos. Pão vira corpo de Cristo. Vinho vira sangue de Cristo. Essas mesmas mãos que eu uso para trabalhar, mas também posso usar para pecar. Importante, Padre, ter em mente isso. As suas mãos são santas. E a Eucaristia, que você consagra pelas suas mãos, é o centro da sua vida. Às vezes nós, os padres, nos perdemos no trabalho. Trabalhamos muito. E ficamos orgulhosos porque trabalhamos muito. Construir um orfanato, um ateu pode ou não pode fazer? Pode. Um político pode ou não pode fazer? Ainda que depois ele acrescentar zeros para ganhar um pouco de dinheiro. Mas pode ou não pode fazer? Fazer um poço em Nhangau para a comunidade. Políticos podem ou não podem fazer? Pessoas de boa vontade podem ou não podem fazer? Mas a missa é teu dever exclusivo. Trabalhe muito. Mas nunca se esqueça que a missa é o centro da tua vida como cristão, mas principalmente como sacerdote. Então, agradeço imenso também ao Frei que me convidou para poder dizer essas palavras. Não sei se disse alguma coisa que serve. Se disse, muito bem. Se não disse, Deus é bom. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.